Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e eu quero hoje descobrir se é mais fácil vir para a Alemanha ou mais fácil voltar ao Brasil. O retorno, será que é mais fácil? Eu sou o Luiz e tenho muita saudade da cerveja alemã, mas em compensação tem churrasco brasileiro. Se desse para combinar os dois mundos, né? Né, verdade. E eu sou a Fabiana e eu estou super readaptada. Ah, então tá tranquilo, né? Essa é a primeira pergunta que eu ia fazer na pauta hoje. Enfim, eu convidei o Luiz e a Fabiana para contar como foi essa decisão e esse retorno ao Brasil. Eles passaram uma temporada aqui na Alemanha e decidiram voltar ao Brasil. Então hoje a gente vai conversar aí com eles para ver, né? A gente sempre faz o caminho Brasil-Alemanha, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o caminho inverso. Então a gente quer ver aí se tem alguma coisa que vocês sentem falta da Alemanha, além da cerveja. Antes da pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, o Alemanha Cast chega até vocês graças ao apoio dos nossos queridos padrinhos, nossos padrinhos que contribuem mensalmente com o Alemanha Cast para manter nosso projeto ativo e vivo. Eles contribuem aí a partir de R$15 por mês. Pode ser feito o apoio via PayPal, via PicPay ou via Catarse. Só acessar no site alemanhacast.com.br/apoie. E lá, quem for o padrinho do Alemanha Cast tem direito a entrar no nosso grupo fechado no Telegram, e aí conversar diretamente com nós, decidir pautas, temas. Às vezes eu tenho algum podcast que eu vou gravar, eu pergunto para os padrinhos, e aí, o que vocês querem saber por determinado tema, sobre determinado tema. Então, sempre rola bastante conversa lá e a gente troca uma ideia e muitas vezes eles até escolhem pautas ou ainda a ordem de publicação dos episódios. E então é bem legal. Eu libero os episódios também do podcast antes, né, dos demais ouvintes. Eu sempre libero para os padrinhos ouvirem antes aí de entrar no feed normal. E esse ano também, 2023, estou liberando um descontinho na Alemanha Cast Store. Então, na lojinha da Alemanha Cast, quem é padrinho tem um desconto. E pode adquirir alguns produtos exclusivos do Alemanha Cast com um precinho mais especial. Nossa loja está disponível somente na Alemanha no momento. A gente não tem como entregar no Brasil. Mas se houver aí uma comoção dos queridos ouvintes, quem sabe a gente abre uma filial no Brasil e passa a entregar aí nossos produtos no Brasil também, mas no momento é só na Alemanha, nem nos países vizinhos da Alemanha também não é possível entregar. Inclusive tive que mandar umas camisetas para a Holanda esses tempos aí, tive que fazer um bem bolado para funcionar, tive que entregar num lugar e depois mandar para outro lugar. Enfim, então a nossa lojinha também está disponível, é só acessar nosso site alemanhacast.com.br e lá tem o linkzinho para Store, então se alguém quiser uma caneca ou uma camiseta Alemanha Cast, é só acessar nosso site. Fora isso, a gente também tem publicado o vídeo, né, dos podcasts também no YouTube, então se você estiver consumindo esse podcast aí pelo Spotify, Apple Podcast e quiser ver a cara do Tomás, a cara dos convidados, é só você procurar lá Alemanha Cast no YouTube e você pode conferir também o vídeo do podcast, né? Para mim é sempre estranho ver o podcast, para mim sempre foi ouvir o podcast, mas se você quiser ver o podcast, dá para ver também, assistir no YouTube. E eu peço a vocês também seguir nosso canal no YouTube, que tem outros conteúdos além dos podcasts por lá. E é isso. E agora vamos para a pauta. Então, Luiz e Fabiana, quem são vocês na fila do Biergarten? Bom, eu sou o Luiz, tenho 42 anos, vou fazer 43 esse ano aqui. Sempre tive o sonho de morar na Alemanha, né? Na verdade, morar fora do Brasil por um tempo. Sempre fui muito interessado em conhecer culturas diferentes e tal. Consegui viajar bastante por causa do meu trabalho e como a empresa que eu trabalho já há 21 anos é uma empresa alemã, aí a ideia sempre foi, né, passar um tempo na Alemanha, né? Sempre gostei muito da Alemanha e consegui realizar esse sonho, né? Que legal. E eu sou a Fabiana, eu sou arquiteta, eu fui para a Alemanha acompanhar o Luiz, né? Então nós ficamos 3 anos e meio morando em Stuttgart. E estamos de volta faz 6 meses, né? Que nós voltamos em agosto de 2022. Agosto de 2022. 3 anos e meio, então, foi? 3 anos e meio. 3 anos e meio, certinho. Fomos para a Alemanha em fevereiro de 2019 e voltamos em agosto de 2023. Olha só. E ainda, por azar, pegaram corona no meio do caminho, né? Então, nesses 3 anos e meio, vamos jogar fora 2 aí, que foi restrito, não foi vida normal. Tivemos um vácuo aí de pandemia, né? Ainda que a gente viajou, nos 2 anos de pandemia, nós conseguimos viajar, assim, fizemos uma viagem legal nas férias, né?
Então, que ele tava mais liberado, né? a gente, em 2020, a gente foi de carro, né? Tava ainda meio com medo e tal. Sim, sei como é. Mas conseguimos, assim, né? Então não foi totalmente perdido. Mas foi um momento estranho, assim. Por 8 meses ficamos com o Miguel em casa fazendo homeschooling, o Luiz home office. Só nós 3, né? Sem ninguém, Caramba. sem família, sem nada, né? Então, só explica pra audiência aí quem é o Miguel. O Miguel é Sim. nosso filho. É nosso filho de 10 anos. E ele foi com 6, né? Aí pra Alemanha. 6. Tem até o podcast 34. 34, eu tava procurando o número aqui, que faz tempo, viu? Foi em 2020, maio de 2020, eu acho que saiu esse episódio. Então, abril de 2020. Olha só. A voz dele ainda era bem de criança, assim, agora tá com uma voz mais grossa. Sim. Já tá mais Daqui a pouco vira adolescente e aí ficar com aquela voz esquisita, né? Hora grossa, hora fina, né? Então, ele tinha 6 anos, né? Nossa, ele foi bem, viu? Anos. Chegou bem Ele fez jovem aqui. Fez primeira, segunda e terceira série aí na Alemanha. Olha só. E o alemão? Aprendeu voando no alemão? Pô, aprendeu, porque... Aprendeu, se mesmo que não quisesse, ele ia aprender. Pois é. Ele chegou aí sem saber, né? Não sabia, pouco sabia de alemão, a gente fez algumas aulas antes de ir. Mas quando chegou aí, né, eu fui bem malvado e já pus ele na escola pública alemã, né, para se virar lá no alemão. Ele ficava o dia inteiro, né, das 8 da manhã às 4 da tarde na escola. Então imagina, aprendia 8 horas por dia, todos os dias falando alemão. É só uma criança para aguentar, né, porque 1 hora de aula de alemão já é cansativo, né? Exatamente. Tá, então o principal... Pode falar, pode. E ele aprendeu, no fim, aprendeu bem, já consegue... Imagina, né? Já botava ele falar no telefone pra vocês, já garanto. A pronúncia é ótima. A pronúncia, então, ele não gosta muito de falar alemão, não. Se a gente pede, não gosta. Mas nós fomos procurar agora aqui no Brasil, então, né, a aula de alemão pra ele, e aí a professora falou que a pronúncia dele é melhor que a dela. Sim. Porque a professora é uma brasileira, né, que sabe alemão. Então. Imagina, né? Inclusive, aquela vez que a gente fez o desafio de falar esquilo no Instagram, uma das melhores pronúncias, eu lembro que eu ficava... vou contar pra audiência. Teve uma vez, né, porque eu tava ali num parque aqui do lado, e pra quem não sabe, a palavra esquilo em alemão é uma palavra bem complicadinha de falar, né? Eichhörnchen, né? Então é uma palavra meio difícil de falar. E aí eu fiz o desafio no Instagram, falei, tente falar essa palavra e marque o Alemanha Cash. E eu lembro que o Miguel falou e foi uma das melhores pronúncias. Ainda que teve até a professora de alemão que segue a gente falou, esse menino mandou bem. Eles pegam muito rápido, né, assim. Não tem, diferente, né? Não tem influência, sei lá. Vou lançar esse desafio de novo. Precisa arrumar outras palavras difíceis. Outras palavras. Eu coloquei o outro uma vez, mas não pegou muito bem, que eu pedi pra falar a lei da pureza da cerveja. Reinheitsgebot. E o pessoal não comprou minha ideia. Enfim, mas então, o principal motivo que fez vocês virem pra Alemanha, então, foi o Luiz tinha essa vontade e acabou tendo uma oportunidade na própria empresa e veio pra cá. Você, foi algo que tu buscou, né? Não foi algo que teu chefe chegou e falou, você vai. Não, foi algo que você tava pleiteando aí. Sempre fui plantando a sementinha, sempre trabalhando em projetos internacionais, né? A empresa é alemã, tem aqui em Campinas, né? E no estado de São Paulo. E aí eu sempre fui pleiteando, tal, sempre fui buscando as oportunidades e sempre foi acontecendo para eu trabalhar fora, até que surgiu em meados de 2018, surgiu o convite para eu passar uma temporada de 3 anos na Alemanha como expatriado. Né? Entendi. Então já tinha um contrato já para esse período aí mesmo, como é que... Isso, foi um período determinado, lógico, com possibilidade de extensão ou até com possibilidade de transformar em um contrato local, caso a gente quisesse, caso houvesse disponibilidade de vagas também, né? Então a gente acabou conversando bastante, né? Foi um choque para a família, assim, né? Porque eu já sabia que um dia isso ia acontecer. Já tava, olha.
já estava Sim. preparada. Agora a família não estava preparada. Vocês não conversavam com a família sobre isso, então, muito. Na verdade... Até falava, mas era uma coisa... Mas às vezes, né, não vai. Fala que vai, mas não vai, sabe? Assim, Não botam fé. Não estavam, assim, botando muita fé. E, no fim, a gente decidiu que queria ir, né? Aceitou o convite, né? Com aquele friozinho na barriga pelo desconhecido, né? Mas foi, né? Fomos em frente, fizemos a mudança, né? Lógico, a empresa, nesse caso, suporta e muito, né? Então, assim, isso foi muito bom também, ter todo o suporte, e encaramos essa vida aí, começando em fevereiro de 2019, né? Legal. Então, deu pra gente, né, passar pelo menos um ano aí, que é o ano de adaptação, até você se O ano de situar. férias, eu chamo, né? O ano de férias, né? Parece tudo novo e tal. Tirar tudo foto de qualquer coisa. Você saber, ter que se acostumar onde estão as coisas no mercado, saber o que é o quê, né? Compra as coisas erradas no mercado, depois tá louco. Né? Então, E assim, mercado dá um podcast à parte, o mercado, né? Porque não tem lógica, né? Eu sempre brinco que é a lógica alemã dos produtos, né? Tem, tipo, ração de cachorro, chocolate do lado, vinho do lado, tipo, tudo misturado, assim, é uma bagunça, né? Então, enfim. Depois a gente se acostuma, né? Depois acostuma. Na Depois verdade, vai pro Brasil, daí não acha nada no mercado Brasil, né? Tipo eu. você acaba criando táticas para passar no caixa, né? Porque então. o caixa, a velocidade do caixa não é uma velocidade que a gente está acostumado aqui no Brasil. Não está acostumado, né? E agora aqui que é o mercado aqui do lado de casa, eles reformaram. E para ainda agilizar mais o atendimento, né? Então tem a esteira, o caixa ali vai passando os produtos, e aí cai do outro lado, né? Que aí você vai empacotando, né? Agora eles têm uma divisória, assim, e jogam para um lado para o outro. Tipo, tinha na DM, assim, né? Tinha algumas DM. No supermercado tem isso. Daí já tem o negócio de cartão lá do lado do fundo, assim, para você passar. Então, Então, como se não bastasse a velocidade que passa, agora ainda tem mais a divisão, daí tu já paga lá e tal, e ela já vai passando outra compra, nem fechou a outra. Eu falei, louco, o sistema é bom. E a velocidade é boa, então... Conseguiram agilizar o que já era rápido, né? Pois é. Tem que melhorar a velocidade. Mas enfim, então veio pela empresa, então acho que na verdade já pela questão do trabalho já fica bem mais tranquilo, né? Eu acho que uma coisa é quem chega com um emprego totalmente novo, né? E aprender do zero, então acho que, não sei, pelo menos na minha visão de fora, não foi tão impactante, né? Como seria de uma pessoa que talvez trabalhe numa empresa brasileira e vem para a Alemanha e começa a trabalhar aqui com os caras, né? Então acho que essa adaptação deve ser mais tranquila. Para mim foi bem tranquilo, porque eu já conhecia as pessoas lá do trabalho, já tinha tido contato, eu já tinha ido para a Alemanha diversas vezes, né? Em viagens de negócio, de, sei lá, 1 ou 2 semanas. E então eu já conhecia mais ou menos. Até o lugar, o prédio que você ia trabalhar, você já conhecia. Já conhecia tudo, Então, assim, a maior dificuldade foi para a Fabiana e para o Miguel, porque para eles foi realmente um mundo totalmente novo. Né? Entendi. E quando vocês chegaram, o que vocês esperavam, assim, quais eram as expectativas perante a Alemanha? Pausa dramática. Na verdade, sim. Na verdade, a expectativa não era tão assim. Acho que nós tivemos o que a gente esperava, né? Assim, nada irreal, né? Eu acho que o Luiz ele tinha um pouco a noção que as coisas eram assim um pouco mais perfeitas do que realmente são. Né? Ele achava que tudo na Alemanha funcionava super bem, era super perfeito e tal, e no fim a gente foi vendo que não é só bem que assim. Não, né? Não, né? Foi só a gente ficar 5 meses sem internet no apartamento. Exatamente. Até conseguir resolver um problema. Internet na Alemanha é uma piada. Serviços, né? Os serviços em geral, né? Então acho que isso meio se desconstruiu na cabeça dele, assim, como eu tinha ido uma vez só para passar férias no verão, assim, que eu fiquei 10 dias com ele, eu não tinha tanta noção do dia a dia, assim, também, né? E eu sabia do clima, eu sabia que o idioma seria difícil e tal, mas não tinha nenhuma expectativa também, assim.
Entendi. Eu tinha, para ser bem sincero, a visão de turista, né? Assim, de quem ia lá para visitar, ficar um tempo, né? Então, uma coisa é você ir lá passar alguns dias, ficar no hotel, né? Tá, aquela sentimento de viagem e tal, né? Outra coisa realmente é você morar e ter que lidar com as burocracias, com as situações, né? Porque, né, no dia a dia, depois que você está aí, passada essa fase de lua de mel, você começa, né, a ter que resolver coisas, né? Então, desde instalar uma internet, sei lá, celular, ticket do trem, se vai comprar um carro ou não vai comprar um carro. Consulta médica. Consultas médicas. É o que eu digo, cara, viver no Brasil e viver aqui. É viver, você não é igual, né? Tipo assim, as coisas do dia a dia não mudam, né? Isso, é bem isso. Sim, tirar a habilitação de novo, né? Que isso é uma dor de cabeça. Bem polêmico aí, né? Tem bastante gente que pergunta. Então, como reiniciar, né? Dar uma reiniciada na vida com o agravante, vamos dizer assim, de não ter afluência no idioma e o conhecimento dos costumes locais, né? Porque a cultura é muito diferente comparando o Brasil com a Alemanha, né? Então, assim, você está sempre ali tentando entender como as coisas funcionam, às vezes pisando em ovos ali, né? Indo com cuidado, porque você não sabe até onde você pode ir, como é que as coisas funcionam, né? Então, isso também leva um tempo até você se acostumar, né, com a questão cultural, né? Que eu achava que não era tão diferente, Brasil e Alemanha, né? Mas no fim tem uma diferença bem grande em relação à cultura, assim, né? O comportamento, como as coisas funcionam, né? Toda essa parte do trabalho, da divisão das pessoas perante trabalho pessoal, né? Profissional, isso é algo que até desanima um pouco, né? Porque no Brasil você acaba sendo brother, né? Amigo dos colegas de trabalho. E, afinal de contas, muitas vezes são as pessoas que mais ficam contigo, né? Durante o dia, né? Por exemplo, se você sai e vai pro escritório, você fica muito mais tempo com os teus colegas de trabalho do que com sua esposa, às vezes, né? Do que com o seu filho, né? E aqui eu esperava isso também, que ia ficar amigo do pessoal e já desisti. Não vou mentir que eu tinha também essa expectativa, assim, né? De chegar no trabalho e as pessoas, né, não, vamos num happy hour, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né, e as pessoas, você tem que marcar já com uma ótima antecedência, né, uma longa antecedência, porque as pessoas sempre funcionam com termin, né, o famoso termin. Você fez um bom amigo, né, que você já conhecia, o Vladimir. Não, sempre tem, né, sempre tem. Tipo, hoje um dos melhores amigos meus daqui da Alemanha trabalha na mesma empresa, assim, só que também é estrangeiro, né? Não é brasileiro, mas ele também na mesma história, né? Esse amigo meu é ucraniano. Então, também vem de outra cultura, né? Essa é a vantagem de trabalhar numa empresa grande, que nem você trabalhou, que também tem bastante gente fora, né? Então, querendo ou não, assim como a gente faz mais amizade com brasileiros quando chega, você tende a fazer amizade com o pessoal de fora também da empresa, né? Isso é normal, né? Mas mesmo depois de um tempo, eu esperava que ia quebrar esse gelo, né? Sim. A gente deu muita sorte, assim, porque no fim, nossos vizinhos, por exemplo, né? Tinha alemães, tinha até um brasileiro que, por coincidência, foi nosso vizinho de porta, a gente nem imaginava que ia encontrar algum brasileiro morando ali. Mas foi bem tranquilo, assim, né? Não tivemos muita sorte com os vizinhos, problemas, né? Tinha uma senhorinha alemã que ela adotou o Miguel como neto dela, e até hoje ela manda mensagem pro Luiz, legal. Ela chorou quando a gente foi embora. Foi muito emocionante, assim, a despedida com ela, sabe? Sim. E porque realmente ela tratava nós dois como filhos dela e o Miguel como neto, assim, então foi legal isso. Que legal. Ela é alemã, né? Bem alemã mesmo. Tipo, aqui no prédio que a gente mora, a única criança é o Benício, né? Da prédio, não tem ninguém. E os vizinhos ali passam. Quando eu vejo que eles estão no corredor, já saio correndo já, porque senão eu vou ficar parando, perguntando e tal. Eu sei que às vezes eu faço esses lados aí com os vizinhos, mas às vezes tô com pressa, né? E até esses dias a vizinha de baixo falou:
ela falou que ele é muito mais bonito que os sobrinhos dela. Olha isso. Sincerona, né? Eu falei, caraca. Enfim, mas é que eu acho também que tem muita gente bem solitária aqui também, né? Então tem essas adoções às vezes. Sim. Exatamente. Essa senhora, era o caso, ela morava, né, sozinha e os filhos morando em outra cidade e tal. Então, né, no fim a gente conversava bastante e tal. Mas até hoje ela viaja muito, assim, vai pra Turquia, pra Itália. Ela viaja, ela manda foto pro Luiz das viagens. É uma gracinha. Querido. A gente tem muito contato. E Legal. no fim, até na escola também, né, com os pais dos amiguinhos do Miguel, a gente acabou fazendo algumas boas amizades também. Não todos, mas não assim, todos. uns três pais, assim, que... 3 crianças, né? E também algumas famílias não eram 100% alemães, né? Alemãs, Então, assim... natural, né? Percebe que a cultura é realmente, né, não tão... Pode ser que tem gente, né, aí vale o disclaimer, né, que isso é o nosso caso, né, e a gente não claro. generalizando, né, mas pra gente foi assim. Mas pra mim faz sentido, né, a gente até gravou um episódio uma vez sobre amizades e a vida já tava rodando, né, já estavam tudo esquematizado dele, já tinham, né, eles já são uma cultura um pouco mais fechada, então já não tem muita abertura, né, e no Brasil a gente já é um pouco mais aberto e tal, mas mesmo assim, depois de uma certa idade, mesmo no Brasil, tu não faz mais tanto amigos, né, como você fazia antigamente, então acho meio natural, né, faz parte, então tem que, eu sempre digo, tem que ser proativo pra fazer amigos na Alemanha, não adianta ficar esperando que os caras vão te convidar, porque não vai rolar muito, não. Legal. E qual foi o principal motivo que fez vocês voltarem ao Brasil? Foi justamente porque acabou o contrato de trabalho ou você falou que tinha a possibilidade de estender, não quiseram? O que aconteceu? Na verdade, assim, a gente foi para 3 anos, né? E eu conversei, né, quando estava na metade do período, eu comecei a conversar com o meu chefe lá sobre possibilidades de estender. Como a gente teve a questão do corona, né, da pandemia, puxa vida, né? Seria legal se a gente conseguisse ficar um pouco mais para sentir, para ter mais vida normal, né? A vida normal, como ela roda, né? Como ela funciona, né? Porque a gente teve muita dúvida entre ficar ou voltar para o Brasil por muito tempo. A gente ficou na dúvida. Eu vou dizer que foi por uns 3 anos, mais ou menos, que a gente teve essa dúvida. Mas eu acho que essa dúvida aí tá na cabeça de muita gente. E era uma discussão constante, assim, né? Uma conversa constante que a gente tinha. E nunca se chegava numa conclusão. Na verdade, assim, né? Vou falar do meu sentimento, era assim. Eu tinha vontade de voltar, só que eu ficava pensando se era uma besteira, de repente, eu abrir mão de uma oportunidade de estar fora, de estar morando fora, num lugar que, de repente, muita gente tem o sonho de morar, entendeu? Então eu falei, será que eu estou jogando fora uma oportunidade? Então eu tinha medo de errar, né? Entendi. De tomar uma decisão e errar. Porque é inevitável. Teve até a Carmen que mandou mensagem para vocês aí, falando que fazem 15 anos que ela tá querendo voltar. Ela mora na Irlanda, né? Ela mora, né? Então, assim, é inevitável a comparação, né? Lógico, você olha a Alemanha, a infraestrutura que tem a Alemanha, a segurança, né? Eu acho que a questão que a gente sempre fala da civilidade das pessoas, né? Assim, então, o trânsito, né? Uma coisa que me pega aqui, né? Eu ando meio estressado com o trânsito aqui, porque, assim, né, as pessoas acabam não respeitando muito, né? A sinalização é falha, né? Então, tem vários pontos que, óbvio, né? A diferença é gritante. É gritante, né? Não dá, né? Então, assim, a vida era muito boa muito boa pra gente aí na Alemanha, né? Então, continuando a história da extensão, né? Eu comecei a conversar com meus chefes e fizemos, aí, depois de várias rodas de conversa, consegui estender. Eu tinha
né? Foi todo um trabalho dentro da empresa aí para conseguir uma estender. Conversa, né? Porque esse contrato de expatriado é um pouco mais caro, eles dizem, né? Então, então acabou que a gente teve que conversar bastante até chegar num ponto, né? E no fim estenderam até outubro de 2023, né? De 2022. 22, Era para voltar em janeiro de 2022 até outubro. Isso, de 2022. E aí, quando terminou a extensão, meu chefe já começou a perguntar para mim: e aí, Luiz, depois que acabar, o que você quer fazer? Vai voltar ou quer ficar? Eu tenho uma vaga para você aqui, se você quiser. Eu falei: deixa eu ir. A gente tinha programado para vir no fim do ano para o Brasil, né? Passar o Natal e o Ano Novo. Eu falei: deixa eu ir para o Brasil, quando eu voltar eu te falo, né? E a gente veio, né, se reuniu com a família, viu todo mundo, não sei o quê, e quando a gente embarcou de volta... Porque assim, na verdade, a gente tinha um sentimento de saudade, de querer voltar e tal, só que a gente não sabia se era realmente genuíno ou se tinha relação com a pandemia. Porque nós ficamos tempo sem ver todo mundo e tal, e falar, puxa, pode ser que a gente esteja misturando as coisas, né? Então, por isso a decisão, não, deixa a gente ir para sentir, né, como é que vai ser. Né? Porque para passar férias no Brasil é o melhor lugar que tem, né? Agora, exatamente. No dia a dia, aí o negócio pega. Então, você vê... Mas quando a gente veio, aí nós viemos então pro final do ano, pro Natal, a gente fez o exercício de se enxergar aqui de novo. Muitas vezes, né? Então, de se ver, então a gente veio... Pegar engarrafamento e tal, essas coisas aí. De se imaginar vivendo aqui de novo, entendeu? O que a gente ia sentir, né? E até começou a ter um olhar para as outras coisas, né? Como é que tá a questão de preço, né? Fomos no mercado, né? Fomos ver mesmo, assim, dar uma sapiada, assim, pra ver como é que tava tudo, né? Porque a gente perdeu a referência, né? Perdeu total, né? Nossa, inclusive quando a gente foi pro Brasil, faz um ano que a gente foi, eu fiquei assustado com os preços do mercado. Aqui subiu, né? Aqui também deu uma encarecida. Mas no Brasil tava fora. Apesar da gente, né, sempre acompanhar as notícias, tudo, né? Mas essa noção do dia a dia você acaba perdendo, né? Então... Mas aí continua, aí a gente veio. A gente veio para cá, veio para o Brasil, passou o Natal, Ano Novo e tal, e quando a gente embarcou de volta, a empolgação já não era mais a mesma. Aí quando eu olhei para a Fabiana e para o Miguel, né, e via, assim, né... Ninguém tava voltando para a Alemanha feliz. 100% feliz, né? Mas estavam chegando no clima alegria de viver, né? Então... Exatamente, voltando, né, em janeiro, né, no friozinho, né? Então eu falei, não, acho que a gente, olha lá, a alegria de viver. 0 graus. A gente tem que tá tomada a decisão, a gente vai voltar. Se a gente está desperdiçando uma oportunidade de morar fora, né, ou de estar num lugar mais seguro que o Brasil, né, com condições talvez melhores, só o tempo vai dizer, né? Mas por outro lado, a gente tem nossa família aqui, a gente tem suporte aqui, tem a rede de apoio, né? Nossos pais estão ficando velhos, naturalmente, a gente também, né? Então, assim, querem estar perto do neto, querem, claro, né? E a gente quer ter essa convivência, quer estar próximo. Né? Nós caímos em si, assim, que nós somos mais felizes aqui no Brasil. Então, Sim. Aí bateu o martelo, entendeu? Sim, eu acho que o país, né, no fim, o Brasil tem muita oportunidade, né? Acho que tem, né, oportunidade de trabalho, tem, né? Eu acho que a liberdade que a Fabiana recuperou vindo para cá, porque lá, no fim, tinha bastante dependência de mim, que eu era o único que falava um pouquinho melhor o alemão, né? Então, botava o Miguel conversar, né? O Miguel, né? Deu pau na internet aí, Miguel, liga lá para nós. Resolve lá, liga na telefone, na conversa. Né? Então, assim, a gente, né, por todos esses motivos, acabou, né, pesando a decisão para voltar, né? E aí deve estar se perguntando, né? Mas por que voltaram em agosto, né? Porque era para terminar em outubro o contrato, né? Em fevereiro ou março que foi, né? Estourou a guerra na Ucrânia, né?
Sim. E a gente começou a ficar um pouco com medo, né? Assim, com receio, falou, poxa vida, né? Esse negócio tá perto aqui, tá muito perto da Sim. Alemanha, né? Toda essa questão. Então, eu voltei a conversar com o meu chefe, falei, viu, ó, dá pra gente voltar um pouco antes, né? Porque ele viu que, assim, que pro trabalho dele não ia fazer muita diferença. Ele voltar em outubro ou voltar antes, né, em agosto. Isso, não ia interferir em nada, né? Já tinha tido mudanças de projeto que eram para acontecer, coisas que eram para acontecer em 2022 foram postergadas para 2023. Então, assim, na prática, tanto, né, profissionalmente não ia fazer diferença esses poucos meses aí. Então eu comecei de novo a conversar, né? Aí deu certo, tudo bem. Então, dia 31 de julho é o seu último dia aqui, 1º de agosto você está de volta na empresa no Brasil. E aí teve um detalhe, assim, que foi a cereja no bolo, porque para o Miguel, na escola, foi muito bom. Porque ele conseguiu terminar, né? Ele foi pro 4º ano, Se ele tivesse voltado em outubro, ele terminou o 3º ano em julho, né? Aí na Alemanha. Aí se a gente voltasse em outubro, ele ia ter que fazer mais alguns meses de 3º ano de novo aqui no Brasil para fazer o 4º ano agora, em 2023. Como nós voltamos no meio do ano, ele pôde entrar na metade da 4ª série. Ele pulou 6 meses de 4ª série. E ele voltou para a série que ele realmente estaria aqui no Brasil. Entendi. Então ele voltou na mesma série que os amiguinhos dele de antes já estavam, na mesma classe do primo, né? E aí, então ele fez o 4º ano e agora tá na 5ª. Tá indo pro 5º ano, né, em 2023. Então pra ele foi super bom, porque ele não ficou um ano atrasado, né? E como a gente chegou em fevereiro de 2019, né? E as aulas na Alemanha começam em setembro, né? Ele perdeu, entre aspas, esse tempo. No fim foi bom porque ele ficou numa classe de adaptação, né? Vorschule aprendendo, né? Então, aprendendo alemão e tudo mais. Mas dentro da contagem ele perdeu 6 meses, né? E aí para voltar perderia mais 6, né? Então daria um ano de atraso. Compensou. Então compensou. A gente Ficou então bom. Pra ele foi super bom, e aí ele levou super bem, assim, entrou no meio da 4ª série e o menino arrasou, assim, não precisou de reforço, nada, sabe? Foi super bem. Que doido. A gente tinha um pouco de receio. Tinha medo, né? Imagina, né? Imagina. Questão de língua portuguesa, né? Pois né? Conteúdo de, sei lá, geografia, história do Brasil, né? Ele entrou no meio da matéria de história do Brasil. Que obviamente não tinha na Alemanha, né? Então... Tinha, né? Mas foi super bem, assim, levou super bem. Isso que surpreendeu a gente, né? Trazendo notas super boas, foi super bem no retorno dele. Bom. E a adaptação, né, em termos sociais, para ele também foi ótima, porque o menino se soltou, fala, né, conversa, tem bastante amigo. Aí na Alemanha ele era um pouco mais retraído, né? Ele buscava, às vezes, até amigos que falavam mais inglês, né? Apesar dele saber o alemão, né? Ele não curte muito. Não batia o santo. Sentia mais à vontade falando inglês. Então, tanto que o inglês dele, assim, melhorou absurdamente aí. E sem ele fazer aula, sem nada, porque ele, no fim, se apoiava muito e acho que foi aprendendo também, né? De tanto que legal. Buscar amigos que falavam inglês, né? E o melhor amigo dele é um menino indiano, que até hoje eles conversam. Vira e mexe, estão via WhatsApp, jogando. Que massa. Que massa. Que legal. Que legal. Foi isso. Essa herança, assim, foi legal. E ele, então, tá bem felizão aí, então. Tá. Sim, ele tá voando, Nossa. Tá fazendo... Tá nas nuvens. Natação, tá? E a gente colocou ele para estudar alemão e inglês, né? Que aí foi que a professora falou, né? Falou, ele tem a pronúncia melhor que a minha e tal. Então, assim, mas para não perder, né? Porque a gente sabe quanto isso sementinha tá lá, né? Sementinha tá lá, né? Pode ser que chegue na hora de fazer faculdade, pai, vou fazer lá na Alemanha, então. Exatamente. Sim, então. A gente tá tirando cidadania italiana, porque no fim é uma coisa que a gente não fez enquanto estava aí.
Pois Então, esse era um ponto que eu ia perguntar, porque agora tá pra mudar a lei aqui, né? Tá pra cair pra 5 anos, né? E então ia encurtar um pouco o caminho do pessoal, porque esperar 8 é doído, né? Esse Mas é aí que a vai italiana... beneficiar bastante gente. Sim. Vou poder É. pegar já daqui a pouco. A gente, no fim, não deu para tirar a alemã, não teve tempo suficiente para isso, mas poderíamos ter tirado a cidadania italiana, porque nós dois temos, né, descendência, e só que você precisa ter um ano de visto aí na Alemanha para você poder tirar a cidadania a partir, né, estando aí. E a gente só foi atrás disso quando o nosso visto já ia acabar. Com menos de um ano. Então ainda Nos primeiros 6 meses de Alemanha eu já fui ver isso aí. Então, eu fiz aqui a cidadania também. Fica a dica. Inclusive, se alguém precisar de auxílio, a gente tem parceiros da Alemanha Cash que fazem esse trabalho, então entre em contato com a gente, tanto cidadania alemã, italiana ou português. Então, se a galera tiver aí, dá para fazer cidadanias italianas e portuguesas morando na Alemanha sem problema. Tem alguns requisitos, mas dá para resolver. Então, se alguém tiver interesse, fala comigo aí que a gente encaminha para quem manja. Muito mais rápido e muito mais barato do que fazer do Brasil, com certeza. A minha demorou um mês para sair, né? Se tem uma coisa que eu me arrependo, é isso aí. Mas a gente não tinha. Mas isso faz, né? Mas isso faz. A gente não sabia dessa história do 1 ano de visto, né? Então, se a gente soubesse, a gente teria ido logo ver, né? Mas a gente nem, né? Aí quando fomos se ligou, né? já era tarde. Aí conseguimos ainda pegar os documentos italianos, né? Sim. Para trazer. Mas agora o processo vai ser por aqui. Mas estamos fazendo pelo Miguel, porque o futuro, né, vai saber. Se uma hora ele quer voltar, né, para a Europa e tal, tem as portas abertas, né, para a Europa. Então, a volta é mais fácil do que a vinda. A volta pro Brasil é mais tranquilo do que a vinda pra Alemanha? Mais, né? Sim, com certeza. Porque aí muitas vezes ele se estressa um pouco com as coisas. Não, na verdade, assim... As expectativas não estão alinhadas? Em termos de logística, né, até pra gente de novo foi tranquilo, porque a empresa também deu todo o suporte, né? Lógico, tem muita coisa para organizar, a gente ficou, né, entre aspas, aí 3 meses sem um lar praticamente, porque desde que as coisas saíram desde que empacotaram e levaram as nossas coisas do apartamento, até chegar aqui na nossa casa foram 3 meses, né? E ainda assim eu ouvi que foi um tempo legal, porque tenho outros colegas que foram expatriados, que estão, sei lá, 6 meses esperando pelas coisas, né? Então, assim, o nosso processo até que foi rápido, né? A gente conseguiu deixar a nossa casa em ordem e fazer uma reforma remota aí, né? Tivemos gastos para voltar também. Muitos gastos. Porque no fim tive que comprar, tem coisas que eu não conseguia trazer daí, né? Por exemplo, máquina de lavar roupa, eu sei de amigos que trouxeram e que não funcionou aqui, então eu acabei vendendo tudo que não dava para trazer, só que aqui eu tive que comprar coisas novas, né? E aí é um acúmulo de despesas iniciais que você tem, né? Carro, qualquer mudança, né? Carro, né? É verdade. Só o carro já... então carro pra ter um carro legalzinho que nem tem acesso aqui no Brasil, meu amigo, doído. Tem que desembolsar uma grana. É doído. Então, e lógico, né? Aí da parte do dia a dia, tem coisas que eu fico um pouco... Eu preciso me controlar e respirar no começo, fundo, né? Eu brigava com ele no começo, porque ele reclamava muito das coisas. Eu falei, viu, pare de reclamar. Você, né? Você tá muito alemão. Agora já acostumou. Não, já. Mas ele reclamava do trânsito, ele, né? Da educação das pessoas, tipo, via alguém jogando papel da janela, ele ficava louco na vida, né? A gente fica louco mesmo, né? Mas é que ele ficava muito louco. Um pouco, né? Porque... fica assim, conformado, né? Assim, a educação não tem... É diferente. Uma coisa que eu acho que aqui é legal, que tipo, é cada um no seu quadrado, né? Parece que as pessoas não atravessam, né, o limite para entrar dentro do seu quadrado tão fácil. Apesar de que são bem, né? Estão sempre com o binóculo te observando, né?
e fofocando, sim. mas ninguém invade o teu espaço, assim, do nada, aleatoriamente, né? E no Brasil parece que, cara, não tem respeito, né? É isso aí, é eu na frente de todo mundo, né? O que eu falo que eu acho assim, que na Alemanha, o que mais o alemão tem para ensinar para o brasileiro, eu acho que o senso de cidadania, da responsabilidade de cada um como cidadão. Então, até por isso que eles também ficam muito olhando, porque eles ficam cuidando também, né? Ficam cuidando, é normal, né? Aqui, se tu vê alguém jogando lixo, eles vão lá e dão bronca, né? Sim, então, porque eles têm essa noção que aquilo também é minha responsabilidade, cuidar do que tá, né, do que tá acontecendo. Então, eles se cobram, né? A gente aqui não, né? Tipo, por mais que às vezes você fique indignado de ver alguém fazer, você não vai falar nada. Né? É muito raro alguém que difícil, tem coragem de chegar e falar. Ainda mais aí tem um monte de louco também, né? Às vezes vai lá discutir com alguém no trânsito porque fez alguma coisa errada e o cara vai lá e com a chave de roda no teu carro. Você tem medo, né? Você tem medo. Lá eu acho que é tudo muito mais controlado, eu acho que as leis funcionam melhor. Então, acaba repreendendo, né? Chave de roda e de lá destruir teu carro, ele tem que ser muito corajoso, porque ele vai enfrentar depois algo muito sério, né? E aqui fica tudo meio por isso mesmo, né? Então as pessoas têm medo. Exatamente. E entre outras coisas, né, questão de, então, impostos que a gente tem, né, janeiro é o mês, né, de receber os boletos, né, então, assim, aí na Alemanha os impostos eram mais, né, lógico, o do salário é alto, né, o que é descontado do salário é alto, né, por outro lado, você vê o retorno, né, das coisas, né, então você não precisa pagar uma escola particular, você não precisa morar num condomínio fechado com segurança, porque, né, no fim acaba tendo isso do Estado, né? E aqui você paga imposto e não vê, né? Então, essas coisas acho que dá uma certa no Brasil você paga coisas dobradas, né? Isso que mata, né? Você já paga imposto para ter escola e paga uma escola. Você paga imposto para ter saúde e paga um plano de saúde, né? Então, essas coisas dobradas eu acho que é o que deve indignar muito, né? Já me indignava antes de eu morar aqui, né? Se eu voltar, então nem sei o que vai ser. Mas é o que eu falo pra eles. Você sabe como que é aqui, né? Assim que sempre foi assim. A gente, quando morava aqui, já era assim. Então, não é uma surpresa, né? Sim. E aí, vamos trabalhar. Vamos trabalhar mais para pagar as coisas. Trabalhar mais para ter pago. E mas tem alguma outra? Lado, pode falar. Questão de clima, né? Então, isso. Incomparável, né? A diferença, eu sentia, né? A gente sentia muita falta de sol, né? Como provavelmente 95% das pessoas devem sentir, né? Tempo muito cinza, né? Tempo mais frio. Alegria de viver, né? Alegria de viver, né? Então você dá um certo desânimo. Fica mais, né? Tem que, né? Vitamina D, suplementar vitamina D, né? E aqui não, aqui às vezes eu tô, né? Pego, sento na minha varanda, tô trabalhando dali mesmo, né? O ar um pouquinho mais fresco e tal, né? Tudo bem que tem dia que tá bem calor, mas só de ter claridade, né? E ver o sol já dá um ânimo, né? É algo que também muda o humor, né? Uhum. Sim. E é o clima, é a leveza das pessoas, né? Então você sair na rua e você ir no mercado, você ir numa loja, tal, você conversar com as pessoas tem sorrirem. Atendimento, né? Tem atendimento, né? Tem atendimento, você vai no restaurante, você é super bem atendido, né? Isso eu acho que se é uma coisa então que o brasileiro pode ensinar para o alemão é a questão de serviço, dessa questão de atender, né? Porque... Aqui é o favor, né? Um favor, né? Tô fazendo um favor. Né? Aí é a família, é a rede de apoio. Nossa, né? Tem mil coisas. Você ir numa academia lá e o clima ser super gostoso, tem música tocando, o pessoal conversando, você faz amizade. É outro esquema, assim, é diferente, é outra vida, né? No começo até estranha, né? Você vai no mercado, daqui a pouco alguém pega e começa a puxar conversa com você, né? Tipo, né? Comenta do preço, comenta de alguma coisa assim, né? Isso aí você bate um papo ali e tal, né? Isso
tô tentando lembrar aqui. Mas acontece, mas pouco, né? É a exceção, né? Pouco. São mais... Mas parte da cultura, né? Cultura, porque, tipo, às vezes que eu fui pra Itália, até no passado a gente tava em Milão, eu lá no mercado, na fila, os caras começam a conversar também, tipo, e aqui ninguém fala, né? E aí o pior de tudo é que eu nunca estudei italiano na minha vida, eu consegui entender algumas coisas, o cara falando italiano, eu respondendo em inglês, e a conversa ia, sabe? E aqui é aquela história, né? Cada um... Quando a gente viajou pra Espanha, a gente já percebeu essa diferença, assim. Itália, Espanha... Os latinos, né? É a cultura mesmo. Eu falo que se um dia a gente voltar pra Europa, por algum motivo, eu quero morar na Espanha. Pra mim, quer morar em Barcelona. Não quer mais nada, né? Só isso. Tá, então vocês fariam alguma coisa diferente nessa mudança? Algo que vocês talvez fizeram de um jeito, que talvez depois de um tempo falaram, putz, se eu tivesse feito assado seria melhor. Tem alguma coisa que vocês pensam nesse sentido ou tá tudo limpo? Então, ir e voltar e tudo, eu tiraria a pandemia, óbvio, né? Mas aí não tá sob seu controle, né? Mas aí aí não é coisa, né? Não, mas eu acho que eu faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Eu acho que... Mas nada diferente. Tipo... eu lembraria de tirar a cidadania no começo. Mas talvez eu demorei muito para ir atrás de um carro, por exemplo. Eu tava com essa utopia na cabeça de que vou andar de trem para sempre, e o trem funciona e eu vou só usar o trem. E depois que você tem um carro, tua vida muda, né? Te dá uma liberdade bem legal, né? A minha vida mudou depois do carro, muito. Exatamente, faz muita diferença, né? Sei lá, talvez teria estudado um pouco mais sobre a cultura antes de conhecer ela no dia a dia, mas eu já tinha uma noção, né? Eu estava confiante, bem integrado, né? Confiante de que a experiência que eu tive, né, indo para a Alemanha algumas vezes seria já uma boa base, né? Tem coisa que não tem como saber antes, é só você vivendo mesmo. Não é o livro que vai, não é um livro ou alguma coisa que vai te dar, você vivendo ali, né, fazendo. A minha analogia é tipo andar de bicicleta. Você pode assistir todos os vídeos e ler todos os manuais de como andar de bicicleta. Como é que você vai aprender a andar de bicicleta? Sim. Não. Você pode fazer o que for, só no dia a dia mesmo que você vai aprender. Eu falo, é igual ter filho também. Você pode ler tudo sobre parto, sobre não sei o quê. O seu ali vai ser só o seu, não é igual de mais ninguém. Então a sua experiência não vai ser igual de outras pessoas, né? Até a questão do sentimento perante o filho, né? Só entende quem tem, né? Sim, exatamente. Você só vai saber que é um filho na hora que você tiver um. Né? Pode ler 1000 livros. Né? Não vai só saber. A prática vai te ensinar, né? Sim. E a gente, assim, acho que uma coisa também que é importante falar, então, sobre o retorno, né? Eu acho que depende muito também da situação de vida de cada um. Então, para a gente foi uma realidade voltar, né? Então, nós tínhamos uma vida estabilizada no Brasil, né? Então, foi muito fácil por tudo isso. Então, o Luiz voltou com o emprego dele, a gente tinha uma casa, a família em volta, né, dando suporte. Beleza, tem muita gente que às vezes volta e a situação é completamente diferente. Sim. Né? E aí, isso pode prejudicar muito a experiência do retorno também, né? Como também, às vezes, ir também sem emprego, é diferente do que alguém que vai tentar a vida, né? Claro. Então, acho que depende muito da realidade de cada um também, né? Sim. Mas vocês estão felizes, né? Pelo que eu vi, tá dando tudo certo. Esse final de semana, a gente, no sábado, né? O Miguel brincando aqui com os amiguinhos do condomínio, aí ele veio, mãe, o Davi me convidou pra ir jantar com eles, né? Eu falei, mas como assim, Miguel? Então, aí daqui a pouco a mãe dele me liga. Viu, nós vamos em Sorocaba jantar, não querem ir junto? Era 6h. O Luiz não tava nem em casa. Eu liguei pra ele e falei, Lu, vamos. Ele tinha ido no shopping, resolveu o negócio do celular. Não, beleza, já tô indo tal. Chegou, tomou um banho, nós fomos. E foi ótimo. Que legal ele falou, isso. Isso jamais aconteceria na Alemanha, né? Um negócio em 1 hora. Na Alemanha até velório é programado, né? Então o negócio é...
Pra quem não entendeu a piada, eu vou explicar uma situação que aconteceu comigo. Sei que o programa é sobre vocês, mas eu vou contar uma história. Logo quando eu cheguei na Alemanha, tava fazendo aula de alemão lá com a Frau Person, né? Uma professora que era espanhola, meio alemã. E aí, ela ia lá na empresa, tava fazendo aulinha pra mim, beleza. E um dia ela chegou, olha, tipo, era segunda-feira. Daí ela falou, quinta-feira da semana que vem, né? Na outra semana, eu não vou poder vir dar aula porque eu tenho um compromisso. Eu falei, tá, mas o que é o compromisso? Daí ela falou, eu vou num velório. E assim, faltava 10 dias pro velório, né? E aí eu comecei a rir da cara dela, né? Daí eu falei assim, tá, o cara ligou e disse, vou me matar final de semana. Aí tu vai não ver o velório depois, tipo... Aí não, é porque ela não entendeu. Ela simplesmente não entendeu o que eu quis dizer. Eu falei, não, mas como assim vai no velório daqui 10 dias? Não faz sentido. Daí ela, não, mas é que ele já faleceu, tá lá na geladeira e no freezer, e daí eles vão fazer a cerimônia tal dia. Eu, como assim? Daí ela disse, não, aqui funciona assim. As pessoas não podem parar suas vidas, as pessoas têm compromisso, elas precisam se programar pra ir no velório. Eu falei, Ai, gente. enfim, ri muito, cara. Então, na Alemanha, até um velório não vai acontecer de última hora. Nosso vizinho, né? A esposa do nosso vizinho ali faleceu. Ele falou pra gente que ela tinha falecido, né? Eu falei, nossa, puxa, tal. Aí depois que quase um mês, uns 20 depois dias. Depois de um bom tempo, Aí essa senhorinha do prédio, né, a vovozinha, começou a organizar para uma verba para comprar flores, não sei o quê, que ia ser o velório da esposa dele. Velório. Aí eu não entendi nada. Eu falei, mas caramba, como assim? Depois que a gente foi saber que é esse esquema aí. Muito doido. Eu acho que não faria nada diferente. Eu acho que valeu mesmo a experiência. Eu acho. Não me arrependo de nada, faria de novo. Sim, eu acho que quem tem a oportunidade de tem que ir, né? Tem que ir. A qualquer lugar, não precisa ser Alemanha, qualquer. Acho que eu, quando fiz meu intercâmbio, logo que eu me formei na faculdade, também passei uma temporada na Austrália, fiquei um ano lá. Aquilo abriu tanto minha mente pra olhar, né? Viver outra cultura, conhecer gente diferente, você vê uma sociedade funcionando completamente diferente da sua, com muitas coisas melhores, com outras coisas piores. E isso cresce muito, né? A tua visão, a tua, né? Aumenta muito tua visão de mundo. E eu acho que vale a pena. Nem que cara. Se tiver a oportunidade de morar no Paraguai, vai, meu. Vai na Argentina, vai. Não precisa ser o país mais top da Terra. Vai, porque é bom. Eu acho que vale a pena. Fica lá a temporada e volta e é isso. Eu acho também. Abre sua visão de mundo. Tenho amigos daqui que moram aqui perto, em Campinas, e mudaram para Curitiba. E eles falaram que para eles já foi e é Brasil, né? Já está sendo uma experiência super diferente, porque no fim, né? Meio parecido com viver na Alemanha. Tem outra cultura. O pessoal também não te cumprimenta direito, né? São também um pouco diferentes, né? Então, assim, eu acho que qualquer mudança faz bem pra gente e nossa, acho que enriqueceu nós três aqui em casa. Sim. E era o que eu queria dar, assim, tanto para mim quanto para eles, né, a oportunidade. E eu acho que para o Miguel isso vai ser um bom diferencial que não tem preço na vida dele. Vai. E a gente percebe, assim, voltando, a gente talvez não tivesse noção do tanto que nós mudamos enquanto a gente estava aí. Aí agora que nós voltamos, aí a gente começa a ver, assim, a nossa visão em relação até, às vezes, a própria família, alguns pensamentos, né? E que a gente fala, caramba, mas por que estão agindo assim, pensando assim? Porque a gente agora pensa totalmente diferente. A gente trouxe com a gente, eu acho, alguns, né? Você acaba trazendo com você alguns costumes, né? Algumas coisas boas, né? Da Alemanha, né? Então, às vezes é isso, te abre o olho para algumas coisas que você ignorava antigamente, né? Então, assim, eu acho que é muito enriquecedor e às vezes você pode compartilhar, né? Compartilhar ideias, coisas que são legais, né? Com pessoas daqui, que, né? Então não conhece, né? Então, acho que isso é muito interessante. Muito legal. E se vocês fossem dar um conselho para quem tá vindo para a Alemanha, o que vocês diriam? A pessoa que tá escutando esse podcast ou assistindo esse podcast, a ponto de vir para a Alemanha, o que você falaria para essa pessoa? Se prepara, conhece, né? Tenta ter uma base boa, uma base de alemão, pelo menos, né? Ajuda, importante.
conheça a sua região, né, onde você vai morar, veja se você não tem ninguém para tirar a cidadania na sua família. Não esqueça da Facilitar cidadania. a vida, né? Não, mas eu acho que assim, a pessoa tem que ir com a mente aberta, né, para as experiências que vai receber, e também assim, preparado, sabendo que não vai ser tudo flores, né, porque às vezes quem vê, tipo, no Instagram, né, é viagem, não sei o quê, é muito romantizado a experiência de viver fora, né, então a pessoa tem que ter essa consciência que não vai ser tudo maravilhoso, né? Tem muitos perrengues que a gente passa, mas que ainda assim vale a pena, né? Eu acho que ainda assim a experiência, você tem muito mais a ganhar do que a perder. A não ser que você seja muito endinheirado, né? Mas se prepare para montar seus próprios móveis, né? Se prepare para fazer muitas coisas por si, porque essa parte de serviço é mais difícil aí. Depender menos dos outros, né, basicamente. Mas Exatamente. eu tenho minha perspectiva sobre isso agora. No começo eu falava, meu Deus, vou ficar montando. Agora eu falo, cara, é minha casa, são as minhas coisas. Por que não eu fazer, né? Exatamente. Sim, Sim. A parede da minha casa precisa ser pintada. Minha casa. É onde eu vivo, né? Então, vai lá, faz. Eu também penso assim. Isso eu aprendi aqui, né? com certeza. O famoso Lego de adulto, né? Lego de adulto, exatamente. Que tem ajudado aí para quem tá pensando em voltar ou quem tá pensando em ficar ou ir. Espero não ter criado mais confusão na cabeça de ninguém. Sim. Eu lembro da música do Tentação do Silvio Santos. Não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou. Essa foi feia, hein, editor? Então a gente pode encerrar agora esse programa. Então é isso. Agradeço a presença de vocês dois e até a próxima, né? Quem sabe daqui a um tempo a gente grava uma outra, daqui uns 2 anos pra ver se tá legal ainda ou se essa emoção da volta ainda tá fraquinha, tá morrendo, tá com saudade da Alemanha. Tem tudo pra mudar. É isso aí. Obrigada pelo convite, Tomás. Valeu pelo convite. Valeu, Tomás. galera. Tchau. Tchus. Tchau, tchus.